um homem chamado Haik Meher, lá no Irã, iraniano, muçulmano, num país totalmente fechado ao evangelho, um país islâmico, é o Irã. Esse homem chamado Haik Meher, ele teve um encontro maravilhoso com Cristo Jesus, conheceu a graça, conheceu a salvação, se rendeu aos pés do Senhor Jesus. E ele ficou com um desejo, um fogo enorme no seu coração, de passar adiante esse tesouro, de não guardar esse tesouro precioso no seu coração. Ele começou a falar para os seus conterrâneos iranianos, mas ele sentiu uma necessidade de um preparo melhor. Por isso ele teve que sair do Irã para fazer um seminário. Depois de alguns anos ele volta ao Irã, e em 1964 ele planta uma das primeiras igrejas evangélicas no Irã. Ele fez um grande amigo, o pastor Mehdi, e juntos começaram a sofrer grande perseguição, porque no Irã não havia uma liberdade religiosa. E o pastor Haik Meher, ele ficou incomodado com isso. Ele falou: eu vou lutar pelo evangelho, eu vou lutar pela causa do Senhor Jesus. E ele foi às Nações Unidas, foi à mídia internacional, e começou a haver então uma grande pressão sobre o Irã, para que houvesse uma liberdade religiosa. Eles conseguiram ter esse privilégio de poder adorar ao Senhor Jesus. Mas em 1993, o evangelho começou a aumentar ali, começou a incomodar muitas pessoas no Irã, principalmente o governo e a polícia. E eles então prenderam o pastor Mehdi, e foi a julgamento, e a sentença foi a forca. O pastor Haik Meher, mais uma vez, ele lutou pela vida do seu amigo, e ele foi novamente nas Nações Unidas, na mídia internacional, e depois de grande pressão, eles libertaram o pastor Mehdi. Entretanto, algumas semanas depois, o pastor Mehdi foi sequestrado, ele sumiu, e alguns dias depois do seu sumiço, o corpo do pastor Mehdi foi jogado na frente da sua casa, brutalmente assassinado. E algumas semanas depois, o pastor Haik Meher, ele sumiu, foi sequestrado também. E dias depois, o corpo do pastor Haik Meher, brutalmente assassinado, foi jogado na porta da sua casa. Meus irmãos, quando eu olho para a cultura brasileira, quando eu olho para os nossos dias, para a filosofia da nossa vida, eu percebo que a nossa sociedade, ela está profundamente comprometida com três coisas: conforto, saúde e proteção, segurança. Nós queremos muito essas coisas, não é mesmo? A gente não quer muito conforto, a gente não quer uma casa bem confortável, um carro ótimo, a gente não tem um celular que está funcionando perfeitamente e a gente já quer trocar por um outro porque já saiu um pouco melhor. A gente não tem uma televisão grande na nossa casa, mas agora tem uma maior ainda no mercado, mais moderna, e ela está funcionando perfeitamente, a gente já quer trocar. E aí a gente até arruma briga com a esposa, porque não está cabendo direito no rack. Agora tem que comprar um novo rack, e a gente sempre quer mais. A gente quer fazer uma viagem maravilhosa, e todas essas coisas são boas. A gente quer ter muita segurança. A gente protege muito bem a nossa casa. A gente aplica muito bem o nosso dinheiro para evitar riscos. A bolsa começa a cair, já faz um aporte, manda para outro lugar, porque a gente sempre quer mais. A gente quer segurança. A gente quer muita saúde. A gente investe em alimentos orgânicos. A gente investe em academia, em tantas coisas para ter mais e mais saúde. E meus irmãos, essa é a definição de sucesso nesse mundo. Quando a gente vê um condomínio de alto padrão e uma pessoa saindo com um ótimo carro dali de dentro, o que nós brasileiros nós falamos? Olha aquele rapaz, ele alcançou sucesso na vida. E quando a gente vê uma pessoa bem simples e humilde, saindo de uma casinha pequenininha de aluguel, numa bicicleta para ir trabalhar, nós brasileiros olhamos para essa situação e falamos: ele não obteve sucesso na vida. Você concorda ou não com isso?
é a realidade dos nossos dias. O problema é que a definição de sucesso desse mundo, ela tem penetrado profundamente no coração da igreja. E nós começamos a perder o ponto principal do motivo pelo qual fomos criados e salvos por Cristo Jesus. Porque se essa é a nossa vida, nós estamos perdendo algo principal. O que é o sucesso bíblico e não o sucesso desse mundo. Eu estava conversando com um amigo meu nos Estados Unidos, professor universitário, numa universidade cristã. E a universidade cristã nos Estados Unidos organiza viagens missionárias todo verão, para os alunos servirem no campo. E aí, a universidade proibiu das viagens missionárias serem feitas no Oriente Médio. E esse meu amigo ficou inconformado e foi conversar com o reitor. Por quê? Nós não podemos levar mais os jovens ao Oriente Médio fazer as viagens missionárias de verão? E o reitor disse, o problema não somos nós, mas os pais dos alunos, que nos ligaram e pediram para que não façam mais essas viagens ao Oriente Médio, porque lá não é muito seguro. Se você é pai e mãe como eu, se nós estamos proibindo nossos filhos de irem ao Oriente Médio, será que estamos cumprindo e obedecendo a palavra de Deus? A Jesus Cristo, que diz, ide a todas as nações, fazer discípulos? Mas por quê? Porque sempre pensamos, fomos criados e condicionados a pensar em conforto, em saúde e em segurança. Quando Paulo escreve uma carta à igreja de Filipos, a gente vai ficar chocado com as suas palavras. Porque ele diz o que é a definição bíblica de sucesso. Abra comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Só para lembrar os irmãos que quando Paulo escreve essas palavras, ele estava preso, encarcerado, sem muita saúde, sem muito conforto, sem muita segurança. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha esperança, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição,
é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Meus irmãos, isso aqui choca a nossa realidade, porque Paulo nos ensina, em primeiro lugar, que o cristão, o discípulo comprometido com Jesus, ele deve viver para Jesus. Nós precisamos viver para Cristo. E eu pergunto nessa manhã, Cristo, ele é a sua vida? E antes de você balançar a cabeça, falar no seu coração, sim, Cristo é a minha vida, vamos parar para pensar, e olhando na vida de Paulo, nos textos bíblicos, o que é ter uma vida com Cristo? O que é viver para Cristo? Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, já no versículo 21, a gente vê ele dizendo assim, olha, porquanto para mim, o viver, ele é Cristo. Ou seja, o que ele fala, o que ele pensa, as suas ações, tudo é baseado em Cristo. O viver é Cristo. A gente vê no versículo 13 o motivo da prisão de Paulo. Se você ainda tem dúvida, mas por que Paulo foi preso? No versículo 13 a gente vê que de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava cumprindo o plano de Deus na sua vida, e por causa disso ele foi preso. Porque Cristo era a sua vida. A gente vê no versículo 20, ele fala assim, olha, eu quero que Cristo seja engrandecido até mesmo no meu corpo. Se eu viver, se eu morrer, o que aconteceu no meu corpo, eu quero que Cristo seja glorificado. Vocês percebem, meus irmãos, que todos os aspectos, tudo que se passa na vida de Paulo, é por causa de Cristo. A gente vê no versículo 23 que ele tem um desejo enorme de partir e estar com Cristo. Sabe quando você vai a trabalho em alguma cidade, a estudo em alguma cidade, você fica longe da sua esposa ou dos seus filhos, e você depois de 2 dias já pega o telefone e fala assim, meu amor, que saudade que eu estou de você, eu não vejo a hora de estar com você. Esse era o sentimento de Paulo, todos os dias, esse desejo enorme de estar com Cristo, esse é o desejo do seu coração. Mas, meus irmãos, é interessante que no capítulo 3, uns homens chamados falsos mestres, eles começaram a colocar a definição de sucesso, até mesmo dentro das sinagogas, dentro da igreja. E Paulo está olhando para tudo isso, e ele vai falar assim, olha lá no capítulo 3, a partir do versículo 5, a gente vai ver aqui o currículo de Paulo, o LinkedIn de Paulo. Olha só a partir do versículo 5, ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Essas pessoas estavam dizendo assim, olha, se você for todas essas coisas, você é uma pessoa de sucesso, você vai estar próximo de Deus, você vai ser aceito por Deus, isso é maravilhoso. E Paulo está falando assim, peraí, isso é definição de sucesso? Olha muito bem para a minha vida. Eu sou circuncidado ao 8º dia, conforme a lei de Moisés. Olha só, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Olha o status familiar desse homem. Hebreu de hebreus, da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim. Gente, a tribo de Benjamim era uma tribo extremamente importante na história de Israel. Foi a tribo que concedeu o primeiro rei de Israel, chamado Saul, em hebraico, quando a gente joga no grego, Saulo. Olha o nome desse homem, olha a história, a herança familiar, olha que status. As pessoas olhavam para a vida de Paulo e falavam, uau, da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim, com esse nome, que cara importante, eu queria ter esse nome, eu queria ser assim também. Ele vai continuar dizendo, ele quanto à lei, ele era fariseu. Olha o status social, o status religioso desse homem, o farisaísmo. Ele foi muito criticado por Cristo Jesus, porque eles falavam uma coisa e viviam outra. Mas eles foram importantes na preservação da lei. Esse povo conhecia a lei do Senhor de frente para trás, de trás para frente.
era difícil estar dentro do farisaísmo, e Paulo era um ótimo fariseu. Olha só que pessoa importante, alcançou o sucesso perante aquilo que eles diziam ser sucesso. O versículo 6 diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele era um status religioso ali, enorme, de perseguir, de cuidar, de preservar daquilo que ele acreditava que era o correto, perseguir os cristãos, pedir a carta para ir em outra cidade perseguir cristãos, e aí todo mundo olhava para a vida de Paulo e falava, uau, esse é o cara. E aí Paulo vai falar da sua moral, o status moral, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Quantos de nós hoje batemos no peito e falamos assim, me siga, tudo que eu faço pode fazer porque eu sou irrepreensível quanto que é na lei. Gente, que homem de sucesso. Repara nessa lista de coisas, são todas coisas boas. Assim como aquilo que o nosso mundo diz que é sucesso, saúde, conforto, proteção, são todas coisas boas. Mas o que Paulo faz com essa lista de coisas? O que Paulo faz com esse sucesso que esse mundo diz que é sucesso? Olha só o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. E por quê? Por causa de Cristo. Isso é ter uma vida com Cristo. Isso é viver Cristo. Porque ele considera tudo que esse mundo diz que é sucesso, que é bom, como perda. E aí a igreja de Filipos, ao ler essas coisas, deve ter ficado escandalizada. Como assim, Paulo? Isso é o melhor de todas as coisas. Como é que você diz que isso é perda por causa de Jesus? Você está louco, Paulo? Mas ele vai afirmar mais uma vez no versículo 8, sim, vocês não entenderam errado, deveras considero tudo como perda. Por quê? Por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus. É verdade, meus irmãos. Ele considera tudo isso como perda por causa de Cristo. E no judaísmo, quando você quer realmente enfatizar uma coisa, para ter certeza, você diz 3 vezes. Por isso no Antigo Testamento a gente vê muitas vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele vai continuar no versículo 8, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para o quê? Para ganhar Cristo. E é uma tradução bacana, uma tradução elegante, refúgio, palavra bonita, mas isso aqui é estrume, isso é esterco. E ele considera todas as coisas boas, esse ganho que esse mundo diz que é o melhor para a sua vida, como esterco, não vale nada por causa de Cristo. Como está a sua vida hoje? O que está no seu coração? Qual a motivação todos os dias que você sai para trabalhar? Para você ter sucesso? Para você conseguir mais? Porque esse mundo diz que você precisa de mais? Ou a sua motivação quando você sai da sua casa para o seu trabalho, você coloca o seu joelho na porta e você ora, Deus, que hoje no meu trabalho eu glorifique o teu nome, eu faço o seu nome ser conhecido. Isso é ter uma vida com Cristo. Você não precisa deixar a sua casa, você não precisa deixar o seu carro, você não precisa deixar os seus investimentos, mas tudo isso agora é por causa de Cristo. Você não pensa em você mesmo, você não pensa no seu eu, você não torna o cristianismo egocêntrico. Isso é viver Cristo. Por isso que Jesus, ele escandalizou um monte de gente. Quando a gente vê lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquelas pessoas sabiam muito bem o que é carregar uma cruz. Por isso, muitas pessoas deixaram de seguir Jesus naquele momento. Porque exige sacrifício. E nós perdemos um pouco o conceito de que é carregar uma cruz. O que é carregar uma cruz para você? Pastor, o meu marido é minha cruz. 25 anos casado com esse homem.
deixa a toalha molhada em cima da cama até hoje. Não leva o sapato da sala lá para o quarto. Já estou vendo um monte de mulher ali dando uma cotovelada no marido. Eu carrego a minha cruz há 25 anos. O seu marido não é a sua cruz. Pastor, a minha cruz é meu time de futebol. Não ganha mundial, não ganha Libertadores, está na segunda divisão há tantos anos, é a minha cruz. O seu time de futebol não é a sua cruz. Algumas pessoas vêm e falam assim: pastor, eu carrego uma doença muito séria, um câncer terminal, há 3 anos eu carrego a minha cruz. Com todo respeito à sua enfermidade, a sua doença não é a sua cruz. O que é carregar então a minha cruz? Porque aquelas pessoas entendiam que quem carregava uma cruz era um condenado convicto, que era torturado, açoitado, e depois ele tinha que carregar um madeiro pesado por uma longa via crucis. E quem carregava esse madeiro era um morto-vivo, porque ele sabia que dali a algumas horas ele estaria morto. E um morto-vivo, ele não sonha, ele não planeja, ele não tem objetivo nenhum, porque ele sabe que daqui a algumas horas ele está morto. E aí Jesus vira para você hoje e fala assim: carrega a sua cruz. Ou seja, você tem que ser um morto-vivo. Os seus sonhos você tem que pendurar na cruz. Os seus planos você crucifica na cruz. Os seus desejos você coloca na cruz, para que você viva os sonhos de Deus na sua vida, para que você viva os planos de Deus na sua vida, para que você sonhe e viva aquilo que Ele quer para você, e não o que você quer para você mesmo. Isso é ter uma vida com Cristo. Por isso a gente entende muito bem Paulo dizendo: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você tem uma vida com Cristo? Você já deixou os seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos na cruz? Você já crucificou tudo isso e disse assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? Porque quando a gente vai isso na forma prática, você tem 2 universidades para escolher. E como que você escolhe qual universidade você vai? Essa aqui é mais barata, aquela ali é mais perto de casa, essa aqui vai dar um plano de carreira melhor. A gente não põe o joelho no chão e fala assim: Senhor, qual universidade o Senhor quer que eu vá para glorificar o teu nome, para fazer o teu nome conhecido? Você tem 2 propostas de trabalho. Qual que eu vou trabalhar? Essa paga melhor, essa tem um plano de carreira muito melhor. E a gente não coloca o nosso joelho no chão e fala: Senhor, onde o Senhor quer que eu vá trabalhar para glorificar o seu nome, fazer o seu nome conhecido? Porque não interessa se eu vou ganhar 1.000, 2.000, 10.000, eu quero viver os teus sonhos, os teus planos na minha vida. Isso é ter uma vida com Cristo. Mas por conta da cultura, da filosofia desse mundo, nós perdemos tudo isso e começamos a viver para nós mesmos. Por isso é preciso viver para Cristo. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que o verdadeiro cristão, além de viver para Cristo, agora ele sofre por Cristo. Como assim? Sofrer por Cristo? Isso é necessário? Isso faz parte da vida de um discípulo de Jesus? Bom, meus irmãos, é o que está no versículo 29 do nosso texto lido, Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça, o presente, o privilégio de padecer, de sofrer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Um dia você disse assim: Senhor Jesus, eu entendi o plano da salvação, eu me arrependo. E Jesus salvou a sua vida. Nesse dia, que a graça de Cristo Jesus foi derramada no seu coração, na sua vida, você recebeu um outro presente que vem agregado ao perdão dos pecados. É o sofrimento. Nós recebemos a graça, não somente de crer, mas também de padecer por Cristo Jesus. Sério, pastor? Sério. Mas isso não é muito falado nos púlpitos de muitas igrejas por aí, porque isso não é atrativo
Nós queremos viver no mar de rosas. Nós queremos ter bênçãos atrás de bênçãos, vitória atrás de vitórias. E isso vai acontecer um dia, lá no céu. Enquanto estamos nesse mundo, além de receber bênçãos, além de receber vitórias, nós também sofremos. Mas isso a gente não está acostumado. A gente canta desde pequeno, e eu cantei muito isso dentro da minha igreja. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas e quando não vai tudo bem? E quando o barco naufraga, como aconteceu com Paulo? E quando a dificuldade aparece? E quando a gente vê um servo do Senhor escrevendo dentro de uma cadeia, Deus não é fiel? Deus não está conosco? Deus não nos ama? Mas é porque o sofrimento nesse mundo, sabe o que diz? Que quando você perde alguma coisa que você ama muito, então você sofre. Então eu amo tanto essa coisa, e eu perdi ela, então agora eu sofro. É um ente querido que eu amava tanto, e ele se foi, então eu sofro. É um trabalho que eu lutei tanto para conquistar, eu fui despedido, eu perdi algo que eu amava, eu sofro. Mas o que é o sofrimento bíblico? Eu trabalhei 10 anos em Omã. E em junho de 2019, eu distribuía Bíblias, já há 10 anos, naquele país, para alcançar as pessoas que não eram os meus amigos. Então eu ia a cidadezinhas pequenas, vilarejos, e colocava Bíblias na madrugada, para que ninguém visse, porque ia dar um grande problema se alguém visse. Durante esses 10 anos foram mais de 1.500, quase 2.000 Bíblias, que a gente distribuiu, eu e minha esposa. E dessa vez que a gente distribuiu, algo inédito aconteceu. Uma pessoa recebeu essa Bíblia, e ela fez um videozinho dessa Bíblia, e ela colocou na internet, no WhatsApp, no Instagram, e isso se espalhou por todo o país. Quando isso aconteceu, eu vim para o Brasil de férias, e um amigo meu americano que fez essa distribuição comigo foi para os Estados Unidos. A gente ficou aqui quase 3 meses, porque minha esposa deu à luz a Emily. E eu voltei para lá. Quando eu voltei para lá, a polícia me ligou. Você precisa comparecer ao quartel-general da Polícia Secreta, que é a polícia que investiga os crimes religiosos. Dali eu achei que eu ia passar algumas horas sendo interrogado e ia voltar para casa. Mas quando eu fui para esse interrogatório, eu não voltei mais para casa. Foram tempos difíceis, de muita pressão por parte desses interrogadores, extremamente treinados para arrancar as informações que eles queriam saber. Aquilo que eu podia contar, eu contei. Aquilo que eu não podia contar para preservar a vida de pessoas da igreja, eu não contei. E por conta disso, começou uma tortura. Uma delas foi ficar numa solitária, como o pastor falou, durante 10 dias. Durante 10 dias, eu não sabia se era 2 da manhã ou 2 da tarde, porque era um quarto totalmente fechado, isolado, com muitas e muitas luzes, refletores em cima de mim. Então eu não conseguia dormir. Era no chão, com muita barata, com muita formiga. Sem chuveiro, sem sabonete, sem papel higiênico, sem escova de dente, sem nada. Comendo uma coisa que até hoje eu não sei o que eu comia. Tomando uma água que eu tinha que tampar o nariz para beber, porque era muito fedida. O sofrimento estava ali latente na minha vida como eu nunca havia sofrido. Mas como o sofrimento me aproximou de Cristo Jesus. Eu não tinha a quem recorrer, somente a Cristo. Como eu cresci na experiência com Deus. Como o sofrimento me fez um homem de mais oração, de mais busca a Deus. E como no sofrimento, o nome dele foi glorificado e conhecido. Porque dentro dessa solitária, o que me fortalecia era a presença do meu Deus. E além de orar, eu louvava, eu adorava. E eu passava horas e horas cantando, isolado. Deus está aqui, aleluia. Ele estava ali comigo. E se tomar as asas da alva, Deus está ali comigo.
E eu cantava, Antadimo, Fimarrabaticá. E nessa hora, um policial entrou e falou, brasileiro, que é isso, brasileiro? Que Deus é esse, brasileiro? Em misericórdia, grandioso em misericórdia, grandioso em fidelidade, grandioso em amor. Que alegria é essa, brasileiro? Porque todas as pessoas que já estavam aqui antes de você, elas queriam se matar. Alguns se suicidavam, entravam em depressão, ficavam doentes. E eu entro aqui, você está feliz, brasileiro? Tem paz no seu rosto, brasileiro? Que Deus é esse, brasileiro? Que eu não conheço esse Deus. Eu pude testemunhar o Deus a quem eu sigo, que é fiel mesmo no sofrimento. De eu entender, muitas vezes dizendo, Senhor, me livra disso, eu não estou mais aguentando isso. E Deus virar para mim e falar assim, a minha graça, ela te basta. Assim como falou com o apóstolo Paulo, e fala ao seu coração hoje também. O fato de pertencermos a Cristo Jesus, de termos a comunhão com Ele, o perdão dos pecados, isso já é suficiente, porque aquilo ali não define o meu sucesso. Na providência e soberania de Deus, o seu sofrimento sempre vai gerar a glória de Deus. É para isso que sofremos. Para pensar no seu vizinho, que tem uma vida às vezes parecida com a sua, uma casa parecida com a sua, um carro parecido com o seu, e aí domingo de manhã vocês estão saindo ao mesmo tempo, ele está saindo para fazer um passeio, você está saindo para vir à igreja, e você fala assim, vizinho, vamos na igreja comigo. Sabe o que se passa no coração do seu vizinho? Muitas vezes, ele pensa assim, olha só a casa dele, olha a minha, olha o meu carro, olha o carro dele, nossas vidas são tão parecidas, que família bonita, minha família também é bonita. Por que eu preciso ir à igreja? Mas quando você está lutando todos os dias com um filho, com alguma deficiência, e você suprindo a deficiência do seu filho, a luta do seu filho todos os dias, e no final do dia, quando você está esgotado, cansado, o seu vizinho vem te visitar, e ele vê você nesse estado, bem cansado, e ele vê você dizendo assim, obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã, e obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor tem me dado forças. Isso vai impactar a vida dele. Quando você perde a sua esposa, e você está do lado do caixão, como a gente viu, o missionário Gerson Troquês, louvando a Deus, porque ele deu uma esposa maravilhosa para ele, e ele atirou, e ele louva a Deus, por causa disso, porque ele é o Deus que dá a vida e tira a vida, porque ele é fiel, porque ele ama, e você vê aquele missionário cantando e louvando a Deus, as pessoas que não conhecem Jesus vão olhar para isso, para esse tipo de sofrimento, e vão falar assim, isso eu não tenho, que Deus é esse? Que alegria é essa, que paz é essa? Por isso, meu irmão, nós sofremos, não é porque Deus está lá em cima, jogando raios na sua cabeça, e a gente escuta falando assim, larga o pecado, enquanto você não largar esse pecado, você não vai parar de sofrer. Quanta heresia! Existem sim as consequências do pecado, mas meus irmãos, quando nós sofremos, é um privilégio, uma oportunidade para que o nome de Deus seja conhecido e glorificado. É isso que aconteceu na vida de Paulo, quando nós vemos no versículo 12, quer ainda, irmão, cientificava de que as coisas que me aconteceram têm antes o quê? Contribuído para o progresso do Evangelho. Versículo 3, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana dos demais. Está vendo? É por isso vale a pena viver para Jesus, vale a pena sofrer por Jesus. Mas por último, meus irmãos, nós vemos no texto que a vida de cristão, de um cristão verdadeiro, é marcada por também morrer por Cristo. E a morte para o cristão não é derrota. A morte para o cristão é vitória. É o que diz o versículo 21. Paulo vai dizer assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, é vitória. E nós perdemos isso de vista quando nós olhamos para esse mundo que nos diz assim, viva a sua vida intensamente, porque você só tem ela e você precisa aproveitar ela ao máximo.
Cada segundo aproveite a sua vida. E ao buscar esses prazeres, nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos da obra do Senhor. Porque estamos vivendo essa única vida que nós temos e aproveitando ela ao máximo. E nos esquecemos que isso aqui é passageiro. Que a palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos nesse mundo. Nós perdemos o conceito de peregrino. Peregrino é aquele cara que está com uma mochila nas costas. E ele não está criando raiz nesse mundo, não. Ele está indo de lugar em lugar falando de Cristo. Migrando de lugares em lugares. E a gente compra casa, investe, faz um monte de coisa pensando somente nessa vida. Mais uma vez eu digo, não é pecado, não é errado comprar uma casa. Não é errado viver na mesma cidade sempre. Mas onde está o nosso coração? São nessas coisas. Às vezes é difícil de não desapegarmos das coisas por causa de Cristo. Por isso a gente vê aqueles pais daqueles alunos da universidade proibindo eles de ir para o Oriente Médio porque não é seguro. Existe um risco do quê? De morte lá. Imagina meu filho morrer lá no Oriente Médio. E nos esquecemos que a morte, ela é vitória e ela é vida. Não precisamos temer a morte. Morrer por Cristo é maravilhoso. Por isso eu fico doido da vida, meu irmão. Quando eu volto do campo, volto do Oriente Médio, como eu voltei dessa última vez depois de uma prisão, depois de uma tortura, depois de uma deportação, e um irmão chega na porta da igreja para mim e fala assim: agora sossega, né? Não vai mais não. Não, eu vou voltar, agora estou voltando para o Iraque. Você está louco? E eu penso, louco é você. Porque é uma alegria e um privilégio viver por Cristo, sofrer por Cristo. E a pior coisa que pode acontecer comigo, com a minha esposa e com os meus filhos, que é a morte, não é a pior coisa, mas é a melhor coisa. É poder morrer por causa de Cristo. Isso não tem preço. Nada nesse mundo se compara com isso. Aqueles homens, Hayek Mehdi, esses pastores entenderam muito bem o que é viver por Cristo, o que é sofrer por Cristo, o que é morrer por Cristo. Por isso, nessa manhã, eu te convido a avaliar como está a sua vida diante de Deus. Onde você tem investido o seu tempo, as suas energias, o seu coração, para que possamos realmente ser uma igreja missionária. Nós, como indivíduos, precisamos ser discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. Precisamos ser missionários verdadeiros de Cristo Jesus, que vive, sofre e morre por conta do teu reino, para que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, para que o nome dele seja conhecido entre todas as nações. Amém, meus irmãos? Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados quando muitas vezes nós nos esquecemos do porquê estamos nessa terra, Senhor. Do porquê o Senhor nos salvou. Do porquê o Senhor nos comprou com aquele sangue, Senhor. Nos perdoe quando nós tornamos o cristianismo egocêntrico e queremos tudo para a gente, para que a nossa vontade seja feita, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero aconteça, e não, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Pai, queremos colocar, Deus, a nossa vida na cruz. Nós carregamos a nossa cruz, nós morremos para nós mesmos, para viver Jesus. Deus, que através da nossa vida, muitas e muitas pessoas venham a te conhecer, Senhor. Que na alegria ou na dor, que na saúde ou na doença, que na vitória ou na derrota, que em todos os momentos as pessoas possam olhar para nós e verem Jesus, verem a gente glorificando o teu nome,
exaltando o Senhor, porque o Senhor nos deu a salvação e nos dá a vida. Ó Pai, que não possamos mais temer a morte, mas entender que isso é vitória em Jesus, que ali sim estaremos diante do Cordeiro, sem pecado, com o corpo glorificado, adorando a Jesus eternamente, Senhor. Isso é maravilhoso. Por isso nós podemos dizer: Maranata, vem Jesus, porque nós queremos o Senhor de uma maneira plena, completa, perfeita. Já experimentamos hoje isso de uma maneira ainda incompleta e já é maravilhoso. Ó Deus, imagina no último dia, Senhor. Ó Pai, que esse possa ser sempre o desejo do nosso coração. Jesus, que o nosso falar, o nosso respirar, o nosso agir, o nosso pensar, tudo glorifique a Jesus. Para que quando Jesus olhar para nós, que Ele possa dizer assim: você foi uma pessoa de sucesso, tendo um ótimo carro, uma bicicleta, uma ótima casa, ou vivendo de aluguel, porque isso não nos define, mas o teu serviço, a tua ação, o nosso relacionamento contigo, Pai, que possamos viver para Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja representada aqui em Manhuaçu, que ela continue a crescer e prosperar, para que o seu nome seja ainda mais conhecido, Senhor. Tudo que fazemos aqui é para ti, Deus, é para a tua glória, Senhor. Abençoe cada um que está aqui. Levanta, Pai, em nome de Jesus. Levanta missionários aqui, ó Deus, para trabalhar em Manhuaçu, na região. Levanta missionários aqui, Deus, para trabalhar no Oriente Médio, na África, na Ásia, Pai. Revitalizar igrejas na Europa, Senhor, aqui na nossa América Latina. Levanta missionários, Deus. Capacita-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém.